Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Negócios de Primeira. Eu sou Ricardo Nantes, empreendedor e investidor, conselheiro consultivo e mentor de empresários que querem aumentar seu faturamento e seu lucro. E hoje vamos falar sobre comportamento humano e liderança. E aqui tem um ponto interessante que a gente vai debater com o nosso convidado aqui hoje. As empresas não quebram por falta de faturamento, a sua grande maioria. Acabam quebrando pela cabeça do próprio dono, pela falta de maturidade do dono, não só tecnicamente falando, em termos de gestão, mas principalmente por comportamento. Segundo estudos da Universidade de Harvard, problemas de liderança e cultura estão entre as principais causas da baixa performance e falha nas organizações. E antes de apresentar o nosso convidado aqui hoje, quero lembrar você que nos acompanha, que ainda não nos segue no YouTube, a seguir o portal Primeira Página e os Negócios de Primeira no YouTube, a ativar o sininho para receber as notificações dos próximos episódios e agora também o podcast Negócios de Primeira está presente no Spotify. Compartilhe com seus amigos essa novidade. O nosso convidado de hoje é Delmar Hesky, especialista em comportamento humano e liderança, com mais de 40 anos de experiência prática em negócio. 40 anos, Delmar? 40 anos. Não é pra Parece que é a um, minha idade, né? Mas tem 40 anos. Eu ia falar que você tem o quê? 42, 45? 62 anos, Ricardo. Que mais? Mais de 20 anos dedicados ao desenvolvimento de pessoas, líderes e empresários. Ele é especialista em programação neurolinguística, você vai explicar pra gente a fundo o que é a neurolinguística aqui hoje, constelação sistêmica e enneagrama, conduzindo mais de 1.500 palestras e mais de 500 treinamentos de imersão em todo o país. Seja bem-vindo, Delmar Hesky. Obrigado, Ricardo Nantes. Um prazer reencontrá-lo. Na verdade, nós temos muita coisa em comum. Faz tempo, até a data do aniversário. Lembre-se disso. É verdade, fazemos aniversário no mesmo dia. No mesmo dia. Um prazer estar com você. Você sabe que eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, pela sua forma de agir e principalmente, Ricardo, pela transparência e simplicidade como eu vejo você abordar os negócios. Eu acho isso... como é que você tem o seu ditado? É menos palco e mais... Esqueça o palco, comigo é empreendedor na prática. Porque isso... E eu acho que é isso que nos aproxima. Nós nos afastamos e nos aproximamos várias vezes, sempre nesse contexto de negócios, é essa simplicidade. E isso é uma coisa que me chama muito a atenção no seu perfil. Porque as pessoas gostam muito de aparecer, gostam muito do palco, do estrelato, mas às vezes esquecem do pé no chão, que é o que faz a diferença, que é o comportamento. O bastidor, né, Delmar? Sem glamour, que é o que importa. O glamour ele é legal, sim, mas não sustenta. Não sustenta. Delmar, você é especialista em gestão de pessoas. Qual foi a decisão mais difícil envolvendo gestão de pessoas que você teve que tomar nos últimos dias? Nos últimos dias foi chegar para um líder de uma empresa e dizer assim, olha, eu tenho uma reunião agora com você e você pode encerrar o meu contrato. Tá tudo certo. Você era o cliente? Eu sou fornecedor, prestador. Você pode encerrar meu contrato, mas eu preciso falar para você isso do seu padrão. Sim. Obviamente não encerrou, mas é aquela história. Você chega para o líder, para o dono de uma empresa, para quem é o proprietário, e você chega para a pessoa e vai, entre aspas, muitas pessoas entenderiam isso como uma crítica. Sim. E na verdade não. Na verdade são pontos que precisam ser olhados. Só que quantas pessoas que trabalham com mentoria, e eu sei que você não faz isso, e eu sei que muitas pessoas fazem, ficam colocando panos quentes. Não posso, porque eu vou perder, ó. Gente, eu prefiro perder do que, vamos dizer assim, me corromper e não ser leal ao trabalho que eu faço. Sim. Então, e eu acho que é isso que me mantém aí no mercado com pessoas, com gente, com empresas. Você falou aí há mais de 20 anos, eu venho da área de vendas, né? Eu sou lá do Guia Cidade. O pessoal deve ter ouvido. O pessoal mais antigo aqui. O pessoal mais antigo aqui. Eu encontrei aqui nos bastidores, no corredor, várias pessoas. Lembro. Que é uma escola de vendas. Eu venho desse mundo. Entre muitas coisas, mas o Guia foi a mais longa.
E até que eu fiz a transição em 2005 para esse mundo do desenvolvimento humano, para o mundo da PNL. Mas até lá eu venho da área de vendas, que é a área do comportamento. Sim. E você hoje saber vender, dificilmente você fica sem emprego e sem dinheiro também. Saber vender, Ricardo, é a coisa mais fácil do mundo. Saber se comportar diante dos desafios do mercado é o grande desafio. Tem um ponto interessante. Explica pra gente isso, contextualiza. Contextualiza. 9 entre 10 empresas que me convidam para... nós temos problema, eu quero fazer um treinamento de vendas, ou eu quero fazer um treinamento aqui ou ali. E aí a pessoa começa a falar, deixa eu fazer uma pergunta. Seus vendedores sabem vender? Não sabem, a gente faz treinamento e tal, mas eles conhecem do produto? Conhecem. Eu digo, sim, eu sei. O problema da sua equipe, ela não é conhecimento, é comportamento. Porque ele sabe, toda empresa tem a sua regra, eu tenho que fazer tantos contatos, eu tenho que fazer tantas visitas, eu tenho que fazer tantos fechamentos, eu tenho que preencher tais relatórios, cada um tem a sua rotina. Isso qualquer um sabe. O detalhe é, o comportamento permite que ele siga a rotina? O comportamento permite que ele saiba enfrentar o não, que é um dos grandes desafios do vendedor. Sim. O grande desafio do vendedor é saber ouvir não. Por quê? Porque a pessoa acha que o não é para ele, para o ser, para a pessoa. Aí ele sente aquilo. E, na verdade, eu digo, Ricardo, você está querendo essa caneca aqui? E você vai dizer não. Porque pode ser que ela não faça sentido para você nesse momento. Ela não tem um problema que a caneca resolveria para ela. Você não precisa dela. Só que eu tomo isso como pessoal. E aí entra lá minhas dores, minha história, meus traumas, a minha arrogância ou a minha timidez, seja lá o que for. E esse não conhecer as nossas sombras, que é o que eu falo muito, faz com que eu tome isso para o pessoal. E aí eu não consigo desenvolver aquilo que eu conheço da caneca para fazer você ter a oportunidade de mudar sua forma de pensar. Então, o que é comportamento? Comportamento é tudo aquilo que eu desenvolvo que está fora do técnico. Está dentro das minhas habilidades pessoais, mas não habilidades técnicas, habilidades emocionais. É a dita, famosa, conhecida inteligência emocional que as pessoas muitas vezes não conseguem entender o que é isso. E você vê que com o passar do tempo isso vem piorando, Delmar, porque parece que hoje as pessoas estão com mais dificuldade nessa questão de inteligência emocional, e quando eu falo de uma maneira geral, mas especificamente também no meio empresarial. Muito. Aumentou? Muito, muito. Por qual motivo, Ricardo? Porque hoje tem muito mimimi. Tá. E eu tenho uma brincadeira que eu faço, que é, você gosta de mimimi? Compra um gato gago. E resolve sua vida. Né? Então, esse mimimi faz com que as pessoas não queiram olhar para si. E esse não olhar para si é onde nos joga na falta de inteligência emocional. Eu uso um exemplo, Ricardo, e eu uso eu como um exemplo. Você me conhece. Sim, tem mais de 20 anos. Vou entregar a idade aqui de todo mundo aqui. Tá? Eu sou um cara arrogante? Não. Eu sou arrogante. Aí é que tá. Uma das pessoas mais arrogantes que eu conheço sou eu. Certo. Detalhe, por muitos anos na minha vida, a arrogância eu não aceitava, eu não a reconhecia. Eu tive motivos para criar, porque a arrogância, um dos motivos é a máscara dos medos. Então eu crio uma empáfia, eu crio uma coisa para me defender. Na verdade é para criar uma distância. Enquanto eu não olhava para isso, ela me comandava. Sim. Então eu era o chefe, eu não era o líder. Eu impunha. Não é aquela arrogância de ser uma pessoa prepotente, não, mas eu era o dono da verdade. Professor de Deus é uma frase que eu uso. Hoje, as pessoas não me veem assim, por quê? Porque eu comando ela, mas ela existe, ela faz parte da minha personalidade. Né? Você fez o Enneagrama, você entende um pouco da área de personalidade, ela faz parte. Isso formou na minha vida. Então isso é meu. Tem um videozinho do Mestre Yoda. Tá. Você adora o Mestre Yoda. Você adora o Mestre Yoda. Tem um em casa. Tem um em casa. Eu gravei um vídeo com o Yoda lá.
E quando eu falo tem em casa, o pessoal acha que é pequenininho. Não, eu tenho um boneco grande em casa. Grande. Vai no meu Instagram que você vai achar o vídeo eu do lado desse Yoda do Ricardo. Tá certo. Mas tem um vídeo do Yoda quando ele ganha a UBS, que é a Encontra a Luz. Ele briga com a sua sombra. Eu não reconheço você. Eu não vejo você. Você não existe. E ele luta. Até o momento que ele chega e diz, você parte de mim é. Ou seja, você é parte de mim. Ele aceita a sombra, que é os erros, as dificuldades dele, o histórico. As nossas reconhece fraquezas. A fraqueza e só que ele diz assim, isso é meu, mas eu não preciso ceder a isso. Porque o detalhe é o seguinte, Ricardo. Vamos usar um exemplo prático. Se você não reconhece algo, você não consegue melhorar esse algo. Sim. Você foge dele. Então, o fugir das nossas sombras faz com que nós não reconheçamos. Entendi. Então, eu não trabalho, eu não melhoro. Então, quando o Delmar passou a reconhecer isso, eu digo que 99% das vezes eu comando essa arrogância e essa sombra. De vez em quando ela escapa. É a minha personalidade. Sim. É a minha personalidade. Mas hoje eu tenho... Quando eu ajo, na hora, epa, isso está errado. Só que as pessoas não olham. E aí vai lá para o comportamento. Vou voltar lá no início do assunto. Tá. Quais são as sombras dos profissionais, sejam líderes, sejam vendedores, sejam repórteres, né? Nós estamos aqui, sejam assistentes, seja o que for, que eles não olham para eles, que querem esconder. E o detalhe não é esconder dos outros, o detalhe é esconder de si mesmo. E aí ele cria essa casca que você colocou e reage de outra maneira. E isso acaba sendo um grande problema em tudo. Em negócios, em empresas, em relacionamentos, em várias coisas. Tudo está envolvido nisso. Falou de relacionamento. Eu vou mudando o assunto, eu tenho um dinamismo e aí vai indo. Depois você puxa para o lugar que você quiser. Eu sou casado há 42 anos com a mesma esposa. Sim. A Sueli. E uma pessoa que você conhece. Sim. De uma personalidade muito forte, tanto quanto a minha, ou mais. Ela é ariana, vamos deixar claro. Tá? Mas nós temos uma convivência muito tranquila. Mas eu falo, entrando no contexto PNL, se nós em um determinado momento da nossa vida, tanto eu quanto ela, não tivéssemos ido para esse mundo do autoconhecimento, a programação neurolinguística foi o grande start disso. Né? Me olhar, entender, me conhecer. Nós talvez não estivéssemos juntos e hoje nós estamos juntos e a probabilidade de continuar por mais 40 é o ideal, inclusive. Por quê? Mas o seu mundo é perfeito? Não. Só que a gente começa a entender personalidade, eu sei a hora de recuar, eu sei a hora de avançar e vice-versa. Relacionamento. Relacionamento conjugal, relacionamento comercial, relacionamento profissional. Tudo está no autoconhecimento. Pode falar. Eu ia perguntar, você falou da programação neurolinguística. O pessoal que está nos ouvindo, como é que você pode explicar de maneira leiga, vou chamar assim, o que é a programação neurolinguística para quem ainda não sabe? Tá. Para você que não conhece programação neurolinguística, pense na seguinte forma. PNL. P, programação. Neurolinguística. Ou seja, nós todos somos programados. Pense assim. Se eu chegar para você, eu vou fazer uma cena aqui, chegar e dizer assim, oi Ricardo, tudo bem? Ele vai estender a mão. A pergunta é, eu falei que queria estender a mão? Não, mas como eu estendi a minha mão, ele foi programado, o pai dele, a mãe ensinou quando ele era pequeno. Olha, quando o tio der a mão, você dá a mão. Então nós criamos uma programação. Neuro está ligado aos nossos sentidos, ao nosso sistema neurológico. Ou seja, visão, tato, olfato, paladar, audição, todos os nossos sentidos. E linguística, como eu expresso isso? Eu tenho programações que não são adequadas. Por quê? Porque em algum momento da minha vida eu passei por alguma situação. E ela criou um medo, criou uma timidez, criou alguma coisa. E eu sou programado. Se eu não mudo essa programação,
eu não mudo a minha expressão, a minha linguística. Nem a minha fala, nem a minha expressão, eu não mudo. E onde é que está o neuro? O neuro está como eu enxergo. O mundo, né? Parece papo de doido, mas o mundo não é o que é, gente. O mundo é aquilo que você sente dele. Quantas pessoas você trouxe aqui, pessoas com uma bagagem, que quando olhou para aquela câmera começou a ter problema para falar? Duvido que não tenha acontecido. Certo? Sim, principalmente no início, às vezes. No início, uma pessoa que não tem esse hábito. O problema é a câmera, não. O problema é o conhecimento dessa pessoa. Jamais ela tem conhecimento para caramba. Mas qual é o registro que ela tem de exposição? Qual é o registro que ela tem sobre ser criticado? Então ela reage ao mundo dela. E a programação neurolinguística, explicando para o leigo, é uma forma de você compreender como você foi programado e ressignificar aquilo que precisa ser ressignificado. Para quê? Para permitir uma nova linguística. Perfeito. Ou seja, um novo comportamento. Indo nessa linha, Delmar, os empresários e líderes que estão acompanhando a gente aqui no podcast, na prática, como que você faz, então, esse trabalho de reprogramação com um empresário, com um empreendedor ou com alguém que tem cargos de liderança em alguma empresa? Há 500 anos atrás... Pode dar até alguns exemplos aí. Tem que ter muito cuidado, né? Mas há 500 anos atrás, nós viemos num país, né, onde nós fomos colonizados, trouxemos uma cultura. Nós somos um país onde tivemos escravos e nós estamos num país onde patrão é inimigo do empregado. Esse é um dos muitos paradigmas que estão no sistema, eles não estão claros. Então, existe uma disputa, na minha concepção, boba, burra, me perdoe a palavra. Porque o que seria de um colaborador se não tivesse empresas? E o que seria da empresa se não tivesse colaboradores? Claro. Mas existe o que? Uma cultura. Ele me explora. Ou a primeira coisa é fazer as pessoas serem pertencentes e entender. Vocês jogam no mesmo time. Vocês jogam no mesmo time. Você precisa dele, ele precisa de você. Você completa ele, ele completa você. Sem a empresa, você não tem a oportunidade. Sem a pessoa que execute, você tem algo, mas não consegue executar. Então, essa é uma das situações. É fazer as pessoas conversarem por os interesses. E é o pertencimento. Na PNL, Ricardo, e isso eu tenho usado muito ultimamente, você falou recentemente, não é em nenhum lugar. Você conhece a pirâmide de níveis lógicos ou neurológicos, ela tem ambiente, comportamento, capacidades, crenças, valores, identidade, afiliação e espiritualidade, os 7 níveis. Certo. O que todas as empresas procuram fazer? Algo está dando errado, ela procura mudar no nível mais baixo, que ele é temporário e não dá resultado. Eles procuram mudar no ambiente. Eu mudo uma comissão, eu mudo um formato, eu troco de pessoa. E isso serve para o relacionamento, eu troco de marido, eu troco de mulher, mas isso não vai resolver. Tá? Tem uma empresa que passou por uma situação e eles estavam abalados com o que estava acontecendo e as pessoas estavam assustadas. Eu simplesmente cheguei e disse assim, gente, isso é um fato. Ocorreu um fato, vocês têm que conviver com ele. Eles queriam apagar o fato. O fato não apaga, meu amigo. Ele aconteceu. Só que nós temos que entender como reagir. Qual é o comportamento que eu vou ter diante disso? Quando eu mudar o meu comportamento, eu vou mudar o meu ambiente. Eu brinco nas empresas, às vezes eu chego para conversar e eu falo assim, gente, as pessoas entram com um comentário, nossa, mas o clima aqui tá pesado, tem uma nuvem negra, e as pessoas têm essa... Eu digo, eu sou bem, né? É verdade. Então, gente, nós precisamos descobrir. Qual foi a cadeira que reclamou da outra hoje? A pessoa não entende a primeira. Digo, não. Qual foi a mesa que falou que está mais sobrecarregada que a outra? O ambiente é feito de... E aí a pessoa olha de novo e diz assim, tinha 2 computadores hoje, um fofocando do notebook. Aí
Aí as pessoas entendem. Eu digo, ambiente, gente, não é essa estrutura maravilhosa que nós estamos vendo aqui. É lógico que é muito bonito, é agradável. Mas se as pessoas não tiverem a construção de um ambiente, e é comportamento. Eu hoje fui recebido aqui pelo Jaime, fui bem acolhido. Ou seja, o comportamento foi dizer assim, sinta-se em casa. Eu estou à vontade. Sinta-se em casa. E aí vai subindo os níveis da pirâmide. Capacidades. Então eu tenho que levar as pessoas até a capacidade de ter esse comportamento. E é isso que eu faço com as pessoas. E aí a capacidade emocional. Não é treinar tecnicamente. Mas, como eu comecei a conversa, um inimigo do outro, crença. A crença impede que eu desenvolva. Então eu tenho que ajudar as pessoas a entender e a quebrar essas crenças. Ressignificar. Né? No conceito, entender empresário e colaborador, a parceria. Uma nova crença. E você pode citar alguns exemplos de empresários que você veio, trabalhou, fez essa dinâmica não, mas esse trabalho realmente seu em cima da neurolinguística aqui, foi um antes e um depois? Foi uma virada de chave para ele? Ricardo Nantes. lá atrás, em alguma coisa, eu um cara que mudou muita coisa. Se quiser tá aí um. Tá aí outro. E um belo de um exemplo. Mas eu vou usar um exemplo de uma empresa que hoje eu atendo, que é um provedor aqui no interior do estado, onde a liderança precisava ter essa percepção. Não era nem o empresário, era a liderança. Onde é que está o X da questão? Não sei se eu posso citar o nome da empresa. Eu até posso, porque é amigo próprio. É um amigo pessoal, que é a ADS Sistema, Disc Sistemas. É um provedor de Maracaju, no interior. O Edson é um cara fantástico. E o que acontece? Vou chamar ele aqui também para ver entrevista com ele. Cara, é um cara... Esse cara... Eu não vou mudar o assunto, mas eu vou falar o que é mentalidade. Você vai entender. E esse cara é um excelente exemplo. Todas as empresas, todas é muita, Delmar, né? Como diz na PNL, todo mundo é muita gente. Não generalize. Mas grande parte das empresas, onde estão a liderança? Quem são os líderes? Eles são líderes? Não são, Ricardo. Ele é o melhor que se tornou líder. Eu tenho uma equipe de vendas. Aí o fulano se destacou em vendas. O que é que eu faço? Eu preciso de um supervisor, eu preciso de um gerente. Promove. Tá. Você perde um melhor vendedor e ganha um péssimo gerente normalmente. Porque são características diferentes. Isso é muito comum, né? Isso é muito comum. Por quê? Não é a capacidade, é o comportamento. Ele tem que aprender a lidar com pessoas. Ele tem que aprender a lidar com pessoas. A gerir, a liderar, não a chefiar. Qual que é a diferença? Chefe manda, líder inspira. Chefe, quando você está na frente dele, do colaborador, ele funciona. Você vira as costas, ele não faz nada. Líder, quando você se ausenta, ele tem uma responsabilidade. Nossa, agora é comigo. É a responsabilidade. Então, é essa mudança de crença na liderança. E que normalmente o que aconteceu com a liderança? São pessoas que não estavam preparadas para ser líderes. São grandes técnicos, são pessoas extremamente capacitadas naquilo que fazem, mas não têm a habilidade de fazer a gestão. Então, o que nós temos que levar para essas pessoas? Essa habilidade. E aí ele tem que compreender de gente. Ele tem que entender que o Ricardo é um cara que pensa de um jeito, a Jéssica que está ali pensa de outro. E aí as pessoas falam, eu vou motivar a Jéssica. E aí falam, Jéssica, vamos lá. Papá. Não, isso não é motivação, gente, isso é barulho. O motivo pelo qual aquela pessoa vai agir é diferente do meu. Eu gosto de dinheiro. Ela não, ela gosta de conforto. Eu gosto dos dois. Mas eu tenho que fazer com que os nossos motivos se conectem no mesmo objetivo. Então eu tenho que entender como que eu motivo fulano a fazer o que precisa ser feito por ele, não por mim. Sim. Isso é liderança. Isso é liderança. É saber trabalhar e verificar, fazer essa leitura das pessoas. Essa leitura das pessoas e entender. Então, o que o Delmar faz hoje? Eu chego nas empresas e começo a identificar o perfil das pessoas. E detalhe, gente, sem criticar, sem julgar. Todo mundo faz o melhor que sabe fazer. Isso é um pressuposto da programação neurolinguística.
Nós fazemos o melhor, fazemos as melhores escolhas num momento. 10 minutos depois, eu descubro, putz, era besteira. Mas naquele momento era o que eu enxergava. Então, esse é o X da questão. Sim. Olhar para as pessoas. Indo nessa linha, Delmar, você que já tem muita bagagem com empresários em treinamento de líderes, aonde que você acha que está o maior problema hoje nos erros das empresas? Na estratégia de gestão ou na questão comportamental? Ou você diria que é um misto dos dois? Eu fui fazer uma visita para um amigo meu esses dias, um tal de M12. M12, para quem não sabe, é um programa que eu desenvolvo, pessoal. E o cara que eu ouvi era você, e eu julgo você um cara estrategicamente Sim. fantástico. Eu sou um grande executor, eu me considero. Ó a arrogância falando, eu sou um grande executor, vocês estão entendendo? Então agora eu tenho que aliviar. Gente, eu sou uma pessoa que me preparei para isso. Sim. Você é um cara de estratégia. Então, onde é que está o erro das pessoas? Na estratégia, muito. Principalmente ouvindo, quando eu ouço você falar. E aí não por Delmar conhecedor, por entender um pouco, não é a minha área. Isso é uma grande falha. Estratégias onde eu crio a estratégia, mas não combino. É aquela história. Não, eu vou fazer, eu vou lá e vou vender. Mas você combinou com o cliente isso? Que ele vai comprar? A estratégia ela tem que ter uma estratégia que eu chegue naquele ponto. Segunda falha, né, o que eu vejo, são as pessoas não estarem comprometidas com as estratégias. É o comportamento. Porque as pessoas, muitas, em todas recebe o conhecimento técnico, a informação, entende, mas não coloca para rodar. Por quê? Porque ela está lá para ter um emprego. As pessoas, você já percebeu que as pessoas perguntam, tem emprego aqui? Ninguém pergunta, tem trabalho. Aí você vai dizer, mas é só uma palavra que é quase a mesma coisa. A PNL explica, o sentido das palavras dá o sentido que você sente. Então, se eu chego aqui e pergunto, tem um emprego? Será que eu quero trabalho? Não. Eu quero. A primeira, não quer dizer que eu não queira trabalhar, mas o meu maior interesse é o quê? O meu emprego, a minha remuneração. Você, empresário, começa a observar numa entrevista. O que você busca? Eu busco um emprego. Você busca um emprego? Não, aqui a gente tem trabalho. Esses dias eu estava conversando numa empresa, essa eu não vou citar o nome, e a psicóloga começou a contar uma história do cara. Chegou um entrevistado aqui para a vaga, ele chegou desse tamanho. Aí quando foram começando a falar das responsabilidades, das obrigações, não sei o que, disse que ele foi fazendo assim na cadeira. Sumiu. Por quê? Porque a pessoa não quer. Então, os interesses são diferentes. Mas qual é o papel do líder? Despertar em você a vontade do trabalho. Mas para despertar a vontade do trabalho, eu tenho que entender os motivos que vão te fazer você desenvolver esse trabalho. Você sente hoje que as pessoas estão com menos vontade, vou chamar assim, de se tornarem líderes? Você acha que hoje tem uma geração, independente de idade, que quer mais, eu quero fazer só meu trabalho e não me interessa eu trabalhar uma área de gestão ou assumir um cargo de gestão hoje? Você viu se isso tem aumentado, diminuído? Muito. Aumentou muito. Na verdade, isso sempre foi pouco. Aumentou quando você fala mais gente querendo papel de líder? Ou não, mais gente querendo não pegar a responsabilidade. Eu quero cuidar de mim, da minha, do meu. Tá. Mas qual é o grande equívoco? Falando de... Que o retorno que ele quer na vida dele é diretamente proporcional ao tipo de trabalho que ele resolve, tipo de problema que ele resolve. É aquele problema que ele resolve, mas ele quer ganhar como quem resolve. Gente, você empresário, faz o seguinte teste. Você chama o seu colaborador e não proponha para ele uma promoção. Ele tem capacidade, ele está preparado tecnicamente, ok, mas não proponha a promoção. Proponha um desafio maior antes de propor a promoção. Porque se você propõe, olha, eu vou colocar você de supervisor tal e o seu salário vai sair de X para X mais 10. Eu quero. Porque ele olha para o X mais 10, ele não pergunta o que mais tem que fazer.
Então, você acaba promovendo a pessoa, ela quer, é lógico. Para mim, se você me perguntar se eu quero ganhar mais, eu vou dizer sempre que sim. Sim. Mas a maioria das pessoas, ela quer ganhar mais, mas talvez ela não queira pagar o preço que isso exige. Então, eu costumo dizer, e chegou numa empresa, tem fulano, eu falei, faz o seguinte, não fala que você quer promovê-lo. Você fala que você está com um desafio aqui no departamento, assim, 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 e propõe para essa pessoa para ela te ajudar a resolver. Não fala de remuneração, não fala de nada. E propõe para ela e veja a reação dela. Se ela fizer corpo mole, ela não serve para ser seu líder. Serve se você preparar, mas ela não está pronta agora. Agora, se ela encarar o desafio, desculpe te cortar aqui, aí você deixa ela fazer um pouquinho e aí sim você chega, você me serve. Eu tô curioso para saber o que ela fez, mas antes de você contar... Eu não sei. Por que eu não sei? Porque isso é tão recente, eu vou saber agora essa semana. Ah, entendi. Entendeu? Porque eu conversei com o líder da empresa, com o gerente maior, e falei, faça isso e vamos ver o que vai dar. Eu prometo que te conto o resultado. Com certeza. Para quem está nos acompanhando, pessoal, chegamos aqui à metade do episódio, a conversa é boa. Chegamos à metade? Já metade. Passa rápido, né, Delmar? Rápido. Chegamos à metade e para você que nos acompanha, que ainda não segue o podcast Negócios de Primeira no YouTube, fica aqui o convite para seguir o podcast, para ativar o sininho, que através dele você consegue receber as notificações dos próximos episódios e a compartilhar com seus amigos. Lembrando que agora o podcast, além do YouTube, está presente no Spotify. Delmar, você falou essa questão de as pessoas não querem pagar o preço, né, que é diretamente proporcional, tanto remuneramente falando, quanto ao sucesso que ela está buscando. Né? Tudo tem seu preço. Ao mesmo tempo, a gente tem a tecnologia avançando. Tem a robótica, a nanotecnologia, tem a inteligência artificial. E fala-se que nos próximos anos, 5, 10 anos estourando, até 2035, o índice de emprego vai aumentar muito. Vai ter muito desempregados vai aumentar muito. Então vai ter muitos desempregados no mercado. E fala-se que vai ser necessário até uma questão de uma renda universal. E um desses pontos, o Elon Musk, né, que é um dos homens mais ricos do mundo, não sei se está ou se está essa semana, cada semana muda um é outro, mas está entre os homens mais ricos do mundo. Ele comentou que não é só esse desafio da renda universal, mas é a questão de como que a pessoa vai se sentir sem fazer nada e recebendo dinheiro, né? E aí vem uma questão de comportamento, que é a sua área, que eu vejo muito disso, que às vezes a pessoa não é a questão dela estar recebendo e mantendo o básico para ela sobreviver, mas é ali a ambição dela, ambição boa, é a busca por se tornar um ser humano melhor e evoluir melhor. Você acha isso um problema? Eu vou te dizer assim, Ricardo. Primeiro, você falou ambição boa. Toda ambição é boa. A ganância é péssima. Ser ambicioso é fantástico. Você quer mais, você quer crescer. Só que o ambicioso, ele tem a visão. Eu tenho a ambição e eu tenho compromisso com o que eu quero. O ganancioso, ele só quer, venha a nós, ao vosso reino, nada. Falando sobre essa questão, eu não tenho uma opinião formada, mas eu penso assim, nós não teremos tantos desempregados, nós teremos muitos despreparados. Ponto. Sim. Porque... Concordo. Vai mudar o mercado. Gente, eu estou entendendo de IA de um jeito que nem eu imaginava. Por quê? Eu tive opção? Não. Mas eu tenho, como falei, 62 anos. Eu sou da velha guarda. Mas se eu não me atualizar, e isso não é só na inteligência artificial, é em tudo. Eu preciso me atualizar. Como o mundo funciona. Então, será que as pessoas vão gostar de ser sustentadas? Porque o que você está falando é isso? Talvez por um determinado momento, talvez algumas culturas, sim. Outras não vão aceitar isso. Eu confesso para você, eu não tenho uma opinião formada, mas eu acho que o ser humano ele é insubstituível. Você falou despreparado. Como que você diria que é o custo invisível hoje de um líder que é despreparado na empresa? Não se atualiza tecnologicamente, é um
ponto de despreparo. E esse é um despreparo técnico. Tá. Não busca o autoconhecimento. Esse é um despreparo pessoal e ele cobra mais do que o despreparo técnico. Tá. Por qual motivo? Porque o despreparo técnico, eu contrato alguém para me resolver o problema e ser minha válvula de escape. Mas o meu desenvolvimento pessoal, a minha habilidade de gestão, eu não consigo contratar ninguém para fazer. Na verdade, esse é o meu grande trabalho. Então, o despreparo está aí nos dois. E as pessoas hoje fogem, Ricardo, a grande maioria foge do autoconhecimento. E o custo invisível disso, desse despreparo com a equipe, com a empresa? O que ele pode causar? Equipes que não produzem o quanto têm capacidade de produzir. Simples. Você tira o mínimo da sua equipe quando você poderia tirar muito mais da mesma equipe. Mesma equipe, com o mesmo custo, com o mesmo tempo que você contratou. Exatamente aquilo que você fala. É criar a estratégia, tal. Mas onde bate o problema dessa estratégia? Bate que eu tenho que fazer isso acontecer. E o fazer acontecer é pessoa, é liderança. O custo invisível é não render o que você tem condições de render. Um outro custo invisível é você ficar buscando formas de compensar isso. Então, o seu custo aumenta, porque você coloca mais gente, e aí você colocou mais problema. Sim. Eu tenho minha equipe desmotivada. Mas aí você tem um divisor de águas também, imagino eu. Tipo, treina duas vezes, conversa 1, 2 vezes, partiu para essa régua de cadência, eu vou chamar assim. Perfeito. Tem que fazer a demissão. Normal. Não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. Eu falo assim, a empresa não demite ninguém. Uma pessoa já, eu fui demitido. Eu digo, você foi demitido? A empresa está com dificuldade financeira? A empresa está com algum problema, está fazendo cortes? Não, eles só me dispensaram. Eu digo, então eu acho que você se demitiu. Você escolheu ser demitido. Não é que você é ruim, mas você não era o melhor e ela tinha que fazer uma escolha. Ou você não estava atendendo. Sim. Porque, Ricardo, você é um cara de investimento. Eu vou dar um exemplo. Na minha empresa, eu guia cidade, lá atrás. Vamos voltar no tempo. Vamos voltar no tempo. Eu tinha 60 vendedores. Certo. E tinha lá a distribuição de clientes, não tinha toda a estrutura que tem hoje. Era um 386. Né? Não tinha todas essas planilhas, não tinha nada disso. E então era nas fichinhas e dividia. Então eu dava clientes para determinado vendedor, clientes para determinado vendedor, clientes para determinado vendedor. E tinha alguns vendedores que tinham mais clientes para atender e vendiam mais. E qual era a briga deles? Porque você gosta mais do fulano, falta do olhar para você. Um dia eu montei uma reunião e falei assim, vamos fazer o seguinte, vocês reclamam muito nos corredores, eu vou resolver isso. Aí eu peguei e entendi, fulano, se eu pegar R$100 seu, você pegar R$100 seu, você entrega para a pessoa A. E ela te devolve 30 dias depois R$80. Você pega os R$100 e entrega para a pessoa B. E ela te devolve R$100. Você entrega para a pessoa C, ela te devolve 140. Para quem você dá os seus R$100? Para ele que... Eu faço a mesma coisa. Sim. Você usou a parábola de Jesus lá do CMA. Eu faço a mesma coisa. Eu dou para quem está me dando mais resultado. A hora que você der o mesmo resultado, eu vou te dar a mesma coisa. Não tenho por que ter privilégios ou preferência. Só que o vitimismo, ó céus, ó terra, né? O outro, eu olho para o que o outro ganha e não olho para o que eu deixo de fazer. Então, esse é o problema. Você acredita que o erro mais comum hoje das empresas é o vitimismo ou você acredita que tem algo pior ainda? Eu não posso te dizer que é o mais comum, mas eu acho que esse é um erro muito grave das pessoas. O que você colocaria na frente dele? Boa pergunta, Ricardo. Parei para pensar. O que eu colocaria acima do vitimismo?
Talvez você esteja me ajudando a pensar que o vitimismo é maior. Mas, assim, não consigo visualizar algo maior de problemas das pessoas e das empresas. Falta de propósito. Falta de propósito, sim. Parece que você leu o meu pensamento. Não ter um propósito, isso é fundamental. Lá naquela pirâmide de níveis neurológicos, voltando a ela, eu adoro, porque entender isso mudou a minha vida. Tá? Quando eu tenho... A espiritualidade não tem nada a ver com religião, é sistêmico, é como eu entendo, é ter um propósito. E aí eu penso que a falta de propósito somada com o vitimismo é um grande problema. É um problema. Para mim seria um desafio. Porque eu não gosto de problema. Não tem um propósito, não tem uma meta interna dela. Não tem ela porquê. Tem um desafio e aí ela não consegue as coisas e ela precisa culpar alguém. Eu tenho que culpar alguém. Como diz, né? Eu sempre falo, como diz um amigo meu, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Mas é verdade. E qual é o grande erro das pessoas com relação à culpa? Tá? É o seguinte. Quem não erra? Eu erro, tá, gente? Eu erro e erro bastante. E eu costumo dizer que tudo que eu construí, metade eu errei. Mas se eu não tivesse feito nada, não tinha errado nada, mas também não tinha construído nada. Tinha aprendido. Não tinha, certo? Mas aí você entrou a palavra. Você está acertando ou você está aprendendo? Ou você está aprendendo. Mas aí é que tá, as pessoas não estão fazendo assim. Elas estão acertando ou se vitimizando. E comece a prestar atenção. E por que essa dificuldade a pessoa de... Indo mais para trás da real causa... Vamos entrar numa discussão mais profunda. Vamos lá. A pessoa não consegue, se vitimizou. Vai culpar o parceiro dela da empresa, vai culpar pai, vai culpar filho, vai culpar qualquer um, mas não consegue olhar para a sombra dela, que foi o bate-papo do início do podcast, né? Não consegue olhar internamente qual é o real problema e por que ela tem essa necessidade de culpar alguém. Une nisso tudo, imagino, também a questão da insegurança, mas principalmente acho que é algo lá de trás, né, Delmar? É a dor. É a dor. É a dor que eu não quero aceitar. Eu fui abandonado, eu não fui valorizado, não me sinto merecedor. Então, eu tenho que olhar, e essa dor, ela é o significado de algo que eu passei, mas que não necessariamente não é real. É como eu interpretei. Eu quero voltar na culpa e na desculpa, mas eu vou dar um exemplo. Uma vez eu li, eu não lembro, faz muito tempo. Era uma pesquisa. 2 irmãos gêmeos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, portanto, criados no mesmo ambiente. Essa é uma pesquisa nos Estados Unidos. Criados do mesmo pai, da mesma mãe, no mesmo ambiente, na mesma vida. Um estava preso por latrocínio, drogas, etc, etc. E o outro tinha uma família e era bem sucedido. E aí eles foram fazer uma entrevista. Chegaram para aquele que estava preso, que tinha todo esse histórico, e perguntaram, mas como é que você veio parar aqui? E ele respondeu, olha, eu vou te contar minha história. Meu pai era alcoólatra, drogado, minha mãe isso, batia na minha mãe, lá, meu pai cometia delitos para sustentar, contou toda essa história triste e falou assim, então eu me tornei igual ao meu pai. Faz sentido. Modelo, padrão. Tá. Foram no outro. Que história o outro contou? A mesma. Eu sou de uma família assim, meu pai era drogado, cometia latrocínio, assim. Você acha que eu quero ser igual ao meu pai? Jamais. Então, não é o fato, é como eu interpretei. E, muitas vezes, nós lá atrás interpretamos algumas coisas de maneira equivocada. Então eu tenho que me permitir voltar lá, mas dói, e ressignificar, entender que foi um fato, para ter um comportamento diferente. Interessante. Em que momento você acha que um empresário, um líder, começa a perder autoridade sem perceber? No momento que ele quer impor. Exatamente no momento que ele quer impor. Ele tem o direito de colocar as regras, eu digo assim, o boteco é dele, a empresa é dele, ele tem o direito de fazer o que quiser, mas ele tem que entender que as pessoas podem não estar querendo aceitar, e não é porque elas não querem, é porque elas não entenderam o motivo, talvez. Então, quando ele quer impor, ele começa a se perder.
Porque aí é na marra. Na marra, a pessoa faz por necessidade. Mas por necessidade, eu não tenho prazer. Se eu não tenho prazer, eu não tenho motivação. Se eu não tenho motivação, eu não tenho ação. Mas no momento que eu passo para conquista, o objetivo é o mesmo, a meta é a mesma, eu quero a mesma coisa, só que eu não vou impor, eu vou construir aquilo que eu preciso. Eu vou construir e eu vou entender por que o Ricardo não está aceitando isso. Por qual motivo o Ricardo está tão resistente? Aí eu tenho que entender, mas eu não escuto. Eu quero que o Ricardo concorde, porque eu pago ele, ué. Então, volto a dizer, falando assim pode parecer, não, você é o líder que é passivo, que colaborativo. Não, gente, eu sou tiro, porrada e bomba. Eu sou... Mas... É mesmo. Eu mesmo, você conhece. Só que eu tenho que entender a pessoa para trazer ela a essa realidade. E vai chegar num ponto que você falou agora há pouco, Ricardo. Você faz, você experimenta, você reorganiza, você ensina. Mas não quer, vai ser feliz. Amor ao próximo. Amor ao próximo. Próximo. Mas eu vou voltar lá no aprendizado da culpa, Ricardo, porque eu acho que vai fechar. Toda vez que você erra, qualquer pessoa erra, e ela, antes de reconhecer o erro, que é se explicar, ela vai errar de novo. O mesmo erro. Porque eu estou dando... você, Ricardo, é meu líder, meu chefe, meu cliente, seja lá o que for. Você me deu uma tarefa. E eu não fiz. Eu errei, eu esqueci. Não importa o motivo. E a primeira coisa que eu vou dizer... sabe o que é, Ricardo? É que meu neto, ele ficou doente. E aí o meu filho não pôde, aí ele me ligou. Eu não estou assumindo que eu errei. O que eu estou fazendo? Eu estou explicando para você que é meu líder, mas na verdade eu estou explicando para quem? Para mim. Se eu estou explicando para mim, eu estou inconscientemente dizendo assim, isso faz parte. Provavelmente eu vou cometer o mesmo erro novamente. Agora, se você me cobrar e falar assim, Ricardo, eu vou explicar para você, eu errei. Eu não dei a prioridade certa, eu não me organizei, eu errei. O erro é meu, eu vou resolver. Para a o discussão. motivo pelo qual eu errei foi esse. Mas o erro é meu. Nesse momento eu aprendi. Aí você acabou de falar. Ou eu ganho, acerto ou aprendo. Aí eu aprendi. Então, esse erro, a probabilidade de eu cometer novamente é menor. E também você acaba com a discussão. E uma série de desculpas que acaba acontecendo em tudo. Em né? tudo. Não Casamento, só na parte empresarial, quanto pessoal, tudo. Eu errei. Quem que não erra? Quem não erra? Tem uma pessoa e que as não pessoas erra. têm essa dificuldade de Quem já tá assumir enterrado não lá erra. pelo passado, então, interno dela, de criança, é coisa que vem... Enfim, e aí entra um pouco a questão da discussão do Enneagrama também, que você tem uma área que você trabalha na área empresarial, né? Falando de Enneagrama para a área de negócios, né, que já que é o tema do podcast, e também, pessoal, cada um desses, se puder explicar rapidamente aí pro pessoal, desses 8 tipos de 9 tipos. Esses 9 tipos do Enneagrama que trabalham, é em relação a algo dele lá de trás, alguma sombra que ele não abraçou, que ele entrou naquela característica e que se ele não entender aquilo, vai continuar nessa roda do hamster, cometendo os mesmos erros constantemente. O Enneagrama é uma ferramenta que eu sempre, quando falo dela, eu falo assim, ela é muito recente, gente. Ela é de antes de Cristo. Ela vem dos padres negros do deserto, que não tem nada a ver com o padre da Igreja Católica, eram os sábios. Tá. Né? Se você vê lá aquele filme Alexandre o Grande, quando ele se retirou e foi buscar os sábios, ele foi trabalhar esse conceito. Tá? E o Enneagrama são 9 personalidades, são as personalidades que nós desenvolvemos lá na nossa infância. E essa personalidade, ela se fortalece da infância para a adolescência, onde nós vamos ratificando as situações. E essa personalidade, ela vai se formando a partir do quê?
A partir das experiências de vida que nós tivemos. Essas experiências de vida vão criando a minha personalidade. Então, quando eu reconheço a minha personalidade, eu descubro lá que o Delmar aqui é um tipo 8, eu entendo que, eu usei a expressão agora há pouco, é tiro, porrada e bomba, e eu entendo que eu sou assim. Por que eu sou assim? Hoje, olhando, fazendo todo o autoconhecimento, todo o trabalho que eu já fiz comigo, eu sei, gente. Eu perdi o pai muito cedo, eu tinha 11 anos, eu era o filho caçula, a minha mãe a minha família passou dificuldades, nada exacerbado, mas foram dificuldades. E a minha mãe dizia, se você quer ser alguma coisa na vida, você tem que trabalhar muito. Você não importa o que você vai fazer, você tem que ser o melhor no que você faz. E isso foi criando, essas experiências e todas as outras foram criando uma personalidade de querer. Só que tem um detalhe. No Enneagrama a gente trabalha com arquétipos de animais. Eu gosto de usar para que as pessoas entendam no arquétipo do animal. O tipo 8, que é a minha personalidade, quando eu estou trabalhando no não saudável, ou seja, não olhando para minhas sombras, não reconhecendo as minhas fraquezas, não entendendo, eu sou um rinoceronte. Ou seja, eu vou vencer, do jeito que o rinoceronte vence. Eu atropelo todo mundo, machuco as pessoas, deixo rastro. Quando eu faço o trabalho contrário do autoconhecimento, quando eu me torno num nível saudável, o animal que representa é o tigre. Ou seja, eu continuo forte, mas eu sou cauteloso, penso, vou agir com energia, vou dar o bote certo, vou, mas eu só vou ser predador para a sobrevivência. Porque é a lei natural. Ou seja, eu só vou agir quando precisa. Eu não vou matar 2 animais se eu preciso de só um. Né? Usando o tigre como um exemplo, porque a natureza ela é sábia. Sim. Então, o Enneagrama é uma ferramenta que você também conhece, que ela dá esse autoconhecimento, essa autopercepção. E aí entra a personalidade. Por exemplo, um dos pecados do tipo 8 é a luxúria. Já vamos pensar bobagem. Gente, luxúria é tudo exagero. Não é só o lado mais... É tudo em exagero. Então, é tudo grande, tudo muito. Então, se eu entrar para o álcool, eu vou beber até cair. Então, eu tenho que saber disso. Eu tenho que me conhecer. E quando eu tenho uma equipe que eu consigo fazer a avaliação do Enneagrama e ensinar o básico do básico do básico para essas pessoas, elas começam a ter o básico do autoconhecimento. E isso já muda absurdamente. Porque aí eu começo a olhar meu colega, eu sei que ele é de um jeito, o outro é do outro, fica mais fácil de eu lidar. É uma ferramenta corporativa incrível. O que você acha que o empresário não quer enxergar sobre si mesmo, que você mais vê? Suas falhas. Ele quer contar uma história. De 100 empresários, você diria quantos por cento fazem isso? 50% fácil. Fácil. Eu saí de uma situação, você fala assim, dá exemplo. Eu gosto muito de dar os exemplos meus, porque eu não exponho. Eu saí de uma situação onde tinha lá um contrato não muito saudável para o meu lado. E quando eu findei essa relação, as pessoas chegavam para mim e diziam assim, não, você tem que brigar, você tem que fazer, porque esse contrato é isso. Eu digo, gente, não sou analfabeto. Eu assinei. Eu sou responsável. Mas fulano, Beltrano, eu sou responsável. Não é justo? Não é justo. Tá errado. Mas eu devia ter visto isso lá atrás. Eu vi e quis correr o risco. Então quem é o responsável? Eu. Sim. Então eu vou pagar o preço. E você acha que existe um perfil certo para as pessoas liderarem ou qualquer um pode aprender? Qualquer um pode aprender. Não existe, não existe perfil para líder. Não existe, na minha opinião, não existe perfil para nada. Existem as pessoas que têm mais habilidades em algumas áreas cognitivas, por vontade própria, por preferências, mas
Ricardo, tudo na vida é aprendível. Existe essa palavra? Não sei, se não tem, me perdoe, certo? Mas tudo se aprende. Uns vão ter um pouco mais de dificuldade em aprender algumas coisas e outros mais facilidade. Qual que você diria que foi o caso mais marcante nesses seus 40 anos em termos de transformação emocional que você já trabalhou? Tem que pensar um pouquinho aqui. Tem vários. Sinto que mais vem na sua cabeça agora. Na verdade, não mais te marcou. Esse não vou te dizer que é o que mais marcou. Porque alguns que marcaram não podem ser comentados. Mas esse é um que dá um bom exemplo e foi muito forte. É uma pessoa... Empresário ou não? Ela era gestora, diretora de uma grande empresa. Tinha um cargo de liderança. Um bom cargo de liderança. E uma pessoa com, vamos dizer assim, com um nível financeiro legal, mas ela não se sentia merecedora do que ela tinha. Olha que interessante. Então, as conquistas não faziam sentido, não se sentir merecedor. E isso atrapalhava o desenvolvimento. E às vezes não se dava o próprio valor. Um exercício chamado linha do tempo, que é uma técnica da PNL, nós chegamos no dia que isso começou a se instalar. E o culpado era um algodão doce. Aí a pessoa que está assistindo vai dizer... A história é mais ou menos assim. Ela era de uma família muito humilde. O pai tinha problema com bebida. Já tinha todo um histórico, né, de menos-valia. E eles foram a um parque de diversões. E ao ir ao parque de diversões, ela brincou um ou outro brinquedo e o pai gastou quase todo o dinheiro bebendo. E quando ela estava saindo, ela pediu um algodão doce. Não tinha mais dinheiro. E aí o pai falou, não dá, não tem. E ela começou o quê? Como qualquer criança de 3, 4 anos, a chorar. Natural, ela é criança. E ela chorando, o cara do algodão doce deu para ela algodão doce. E ela sorriu. E quando o cara deu, o pai pegou e falou assim, não, você não merece, você não pode ter isso. Isso não é para você. É que ele ficou impregnado. Aqui ficou um registro. Não. O que é bom da vida, né? Aí eu tô divagando no como ficou. Recebi e me tomaram. Isso não é para mim. Então não importa eu ter. Isso não é para mim. Tá. E aí pós-treinamento, após uma... ressignificou. Começa todo um novo... Não é que assim, mudou. Tá. Mas começa um processo da pessoa... Não, peraí, isso é para mim sim. Peraí. Ei. Eu sou merecedora, né, merecedor. E aí começa um processo de autovalorização. E eu sempre cito esse exemplo porque ele foi muito marcante. Talvez ele não seja o mais impactante, mas ele é muito marcante. Um outro exemplo, bem rápido, uma pessoa que se sentia abandonada por todo mundo. O que aconteceu? O pai dizia, olha, nunca fica na beira do rio, na beira do córrego, sozinho, porque é perigoso. Então você só vai com o pai, só vai com a mãe. Nananana. Aí, um dia ele estava com o pai e primos começaram a se afogar. E o que o pai fez? Correu para salvar o primo. E ele ficou como? Sozinho, abandonado no meio do perigo. Ou seja... Meu pai me abandonou no meio do perigo. Registro. Não foi nada. É o que eu digo, o fato não foi isso. O fato foi que o pai diz, fica quieto aqui que eu vou cuidar daquele ali. Entendi. Mas o registro... que ele guardou foi outro. Registro. Que aí acabou também um trabalho de ressignificação. Ressignificação. Tá. E os registros, Ricardo, e isso é muito importante, ficar registrado, que os nossos maiores registros, se eu perguntar para as pessoas, elas dizem, nosso registro está na mente. A organização dos registros está na mente. Os registros está impregnado no corpo.
no cheiro, no tato, na audição, nos sentidos, está na pele. Então, quando eu passo por alguma situação, ele dispara aquele gatilho que traz a lembrança do registro inconsciente, não é consciente, e traz a sensação daquele momento lá de trás. Certo. Não, a gente está chegando aqui ao fim do podcast. Hoje eu vim de novo. Tem assunto para mais 4 dias. Brincadeira. Sua mãe está viva ainda? Não. A minha mãe faleceu com 63 anos, já tem muito tempo, né? 1990. Certo. Estamos chegando aqui no final do podcast, Delmar. E antes de fazer a última pergunta para você, quero convidar mais uma vez a você que nos acompanha, aqui o podcast Negócio de Primeira, a seguir a nossa página no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos episódios e agora também presente no Spotify. Toda quinta-feira de manhã um episódio novo lá no portal Primeira Página. Antes de você fazer a primeira pergunta, se você fez uma conexão com alguma dessas histórias ou conhece alguém que tem, sabe, corta, marca o tempo, o horário, porque a pessoa não vai assistir às vezes o podcast todo, e manda para a pessoa o link, diz assim, assiste de tal minuto a tal minuto. Depois ela vai assistir todo. Sim. Mas assiste. Por quê? Porque você pode estar mudando a vida de uma pessoa. Sem dúvida. Porque ela vai olhar e dizer assim, cara, isso faz sentido para mim. E se as pessoas quiserem procurar você, os empresários, quiserem procurar você para fazer algum trabalho de treinamento, entre outros, qual que é o seu Instagram? @DelmarResk. Me siga porque eu não estou perdido. Uma historinha rápida. Por que eu faço essa brincadeira? Vamos lá, rapidinho. Que Bem rapidinho. Estourou o tempo. Estourou o tempo, mas depois você corta. É o seguinte, quando eu era aquele cara teimoso, meus filhos eram muito pequenos, eu estava viajando na BR-101, chovendo, não gostava de perguntar, eu era professor de Deus, sabia tudo, e eu estava perdido. Não tinha Google, não tinha Maps, não tinha nada, tinha o guia 4 rodas. E naquele estresse dentro do carro, o Fernando, que você conhece, meu filho, tinha uns 8 anos, e ele falou, pai, olha ali. E aí eu olhei, tinha um catador de lixo e escrito na placa, não me siga porque eu também estou perdido. Boa. Delmar, você perdeu seus pais com 11 anos de idade, né? Meu pai eu perdi pai com 11 anos de idade. 11 anos de idade. Sua mãe com? 1990, eu teria que fazer a conta, mas eu tinha uns 28 anos. Por aí. 28 anos. Então, você teve que se virar ali, vou falar assim, muito cedo. Muito cedo. E hoje você ajuda pessoas, transforma vidas de pessoas, de empresas aqui em todo o nosso estado, né? Se ele estivesse aqui com a gente hoje, que recado você daria para os seus pais? É uma pergunta emocionante. Eu já assisti seu podcast, eu sabia que ela viria. Eu não daria recado. Eu só diria que... E me emociona e diria assim, eu aprendi. E eu sigo um mandamento. Eu honro tudo que eles me passaram. Toda a história deles eu honro. Erraram? Certamente. Acertaram? Muito mais. Sabe que quando ele errou ou ela errou fazendo o melhor que sabia. Então eu só diria assim, sou grato. Nada mais do que isso. Nada mais. E aliás, eu já fiz isso várias vezes, mesmo eles não estando aqui. Eu já parei e disse assim, cara, eu sou grato, eu honro isso. E peço licença para não cometer os erros que talvez tenham cometido e que eu identifiquei, e peço inspiração para que não me permitam cometer novos. Eu acho que só diria isso. Meu pai, cara fantástico, tinha lá seus problemas. Minha mãe, eu tenho muito da personalidade da minha mãe. Minha mãe era muito... Eu apanhei poucas vezes, gente, mas quando eu apanhei era de verdade. Mas assim, me ensinou, a minha mãe me ensinou uma coisa que eu guardo até hoje. Ela falava o seguinte, não importa o que você escolha ser na vida, meu filho. Você pode escolher ser engraxate, mas seja o melhor. Entregue o seu melhor sempre. Muito bem, Delmar Resk. Com essa fala da mãe do Delmar Resk,
a gente encerra mais um podcast Negócios de Primeira.